Gálatas 2, 7 a 9, ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Amados, vamos acreditar nisso. O evangelho da incircuncisão. Pastor, por que incircuncisão e circuncisão? Porque o sinal dos judeus de que eles eram puros era a circuncisão do prepúcio do menino. O 8º dia, assim como foi com Jesus, Paulo também foi circuncidado ao 8º dia. Eles circuncidavam o prepúcio do menino, e esse era o sinal da pureza e da salvação do judeu. Então ele disse: o evangelho da incircuncisão significa que o verdadeiro evangelho único não precisa de circuncidar o prepúcio dos homens. Pastor, então onde é a circuncisão? No coração. Não são as mãos dos homens que, como o rabino faz, tem uma pedrinha especial. Hoje são os cirurgiões plásticos que fazem, que vão lá no neném, tiram o prepúcio. No passado era com uma pedra, o rabino é que fazia isso. Ele disse: a mim é da incircuncisão. A Pedro não, a Pedro é da circuncisão. Os judeus têm que continuar o sinal de pureza de Moisés. Versículo 8: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, portanto, Pedro tinha um público. O público dele eram os judeus. Diz que ele operou eficazmente em mim para um público. Quem era esse público? Quem era esse povo? Os gentios. Versículo 9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, estes eram os grandes de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, eram reputadas colunas. Eles me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então está muito claro aqui em todos estes versículos que eu estou mostrando no início da mensagem, que circuncisão é para os judeus e incircuncisão para os gentios. Palavra de Pedro é para os judeus, palavra de Paulo é para os gentios. Pastor, mas o senhor aqui na igreja usa as outras epístolas, os outros de João, de Pedro, enfim, os demais. E o senhor costuma usar palavras do Antigo Testamento? Claro, eu uso as evidências que eu chamo de as pérolas da graça de Deus na Bíblia toda. Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia toda é uma Bíblia de graça, que tem uma mensagem para um público e tem uma mensagem para outro público, para os judeus e para os gentios. O que eu não posso é, como gentio, viver como judeu. Então toda a Bíblia mostra esses exemplos, essas pérolas da graça de Deus. E você sabe, se você ler, todos os sermões de Jesus são graciosos. Paulo disse, os tesouros do conhecimento. Logo, todos os sermões de Jesus eram da graça. E Paulo explicou como é que isto chegou à vida dele. Gálatas 1, 10 a 17, ele disse: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se eu procuro agradar a homens, se agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, por mim, o da graça, não é segundo o homem. Quer dizer o quê? Que o outro evangelho era segundo o homem. É judaizante. Apenas as pessoas, amados, gerações inteiras no Brasil e no mundo. O evangelho tem quase 180 anos no Brasil. Gerações inteiras. O tataravô passou para ele, chegou agora ao trineto. A mesma coisa, a mesma sequência, sem felicidade, sem essência de vida. É muito jejum, é o demônio, é o diabo, apagou o nome do livro da vida, escreve lá outra vez, arrependeu, desviou, voltou do desviar. É isso que o evangelho se tornou no Brasil e no mundo. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo.
porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus, devastava a igreja. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Agora Paulo entendeu qual doutrina? Predestinação. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Isso chama a doutrina da predestinação. Aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou. Os que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então ele diz, agora Paulo diz, nada mais de Gamaliel, nada mais de Moisés, nada mais de judaizante, nada mais de sacrifício. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então Paulo diz aqui, predestinação, explicou que isto é uma verdade. Não existe livre-arbítrio na Bíblia Sagrada. Primeiro, não existe esta expressão livre-arbítrio. Meu tradutor está lá em cima em espanhol, está falando, não há livre albedrío, free will, não existe na Bíblia Sagrada. Se você tem uma chave bíblica, um computador, entra lá e diz assim, livre-arbítrio, não está na Bíblia.